Olha, quando o ministro do Supremo sai de um caso famoso, a gente tende a pensar que é só burocracia, né? Um procedimento normal. Mas e se não for? E se por trás dessa saída tiver, na verdade, uma baita estratégia, uma jogada com consequências enormes? É exatamente essa teoria que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história direitinho, vamos seguir um roteiro. Começamos com a saída do ministro, depois a gente mergulha na decisão que permitiu isso, que dizem ser inédita. Vamos ver a suposta estratégia por trás, quem assumiu o caso e o preço que alguém pode ter pago por tudo isso. E, claro, a gente termina com a cartada final, que pode virar o jogo. Então vamos lá. Tudo começa com a notícia de que o ministro Dias Toffoli decidiu se afastar do julgamento do chamado caso Master. Para muita gente, isso pareceu só mais uma daquelas movimentações internas do STF, algo rotineiro. Mas a grande pergunta que a fonte levanta é justamente essa. Foi mesmo um afastamento de rotina, uma coisa normal? Ou será que foi um movimento pensado, calculado, para chegar a um objetivo bem específico? E é exatamente aqui que a análise começa a ficar mais profunda. Porque o argumento central é que a forma como Toffoli saiu do caso, bom, ela não tem nada de convencional. Na verdade, teria sido algo completamente novo. A alegação é bem forte, a de que para viabilizar a saída do Toffoli, o Supremo Tribunal Federal teria basicamente inventado um procedimento do zero. Uma manobra jurídica que não está prevista em lei. Mas e aí, qual a diferença na prática? Bom, a diferença é gigantesca. Pensa assim, no procedimento normal, se um juiz é considerado suspeito, tudo o que ele decidiu no processo até ali, zera, é anulado, e ele ainda pode ter que se explicar. Agora, esse novo mecanismo que teria sido criado para o Toffoli fez exatamente o contrário. Ele não só validou tudo que já tinha sido feito, como ainda, de quebra, criou uma blindagem para o ministro. E o resultado disso foi uma nota, assinada pelos outros 10 ministros, que dizia basicamente o seguinte: olha, o Dias Toffoli não é suspeito de nada e tudo o que ele fez no processo é totalmente legítimo e legal. Ou seja, uma blindagem completa contra qualquer consequência no futuro. Tá, mas por que criar todo um mecanismo novo e incomum para isso? A teoria que estamos explorando aponta para uma estratégia com duas frentes, com dois objetivos bem claros, um de proteção e outro de anulação. O plano, então, teria duas partes. A primeira, essa que a gente já viu, proteger o ministro Toffoli de qualquer risco de um processo de impeachment. E a segunda parte, talvez a mais crucial, preparar o terreno para anular provas que seriam bem complicadas para outros ministros. E que provas seriam essas? Bom, essa segunda parte da estratégia estaria ligada a mensagens que foram encontradas no celular do réu do caso, o Vorcaro. E nessas mensagens, supostamente, apareceriam os nomes não só de Toffoli, mas também do ministro Alexandre de Moraes. Para a gente entender o próximo passo, precisamos falar rapidinho de um conceito do direito chamado encontro fortuito de provas. É bem simples, na verdade. Imagina que a polícia está investigando um crime A e, sem querer, acaba achando provas de um crime B. Pela lei, essas provas do crime B são válidas. A fonte argumenta que foi exatamente isso que rolou aqui. E como o STF poderia, então, anular essas provas? A tese, segundo a fonte, seria a seguinte: a partir do momento em que os nomes dos ministros apareceram, a investigação passou a ser sobre eles. E como a Polícia Federal não tinha uma autorização específica do STF para investigá-los, tudo que foi encontrado seria ilegal. Nulo. Ok, com a saída de Toffoli, alguém tinha que assumir o caso, certo? O escolhido foi o ministro André Mendonça. E aí, claro, surge a dúvida. Ele seria uma peça neutra nesse tabuleiro ou um aliado para continuar essa suposta estratégia? E os motivos para essa desconfiança, segundo a análise, não são poucos, não. Primeiro, o Mendonça assinou aquela nota que protegeu Toffoli. Ponto. Segundo, ele já veio a público criticar a investigação da Polícia Federal nesse caso. E, para completar, tem um histórico de proximidade com o próprio Toffoli. Já foi assessor direto dele e até coordenou um livro em homenagem ao ministro. Então, a gente tem aí uma série de conexões, né? Acontece que se essa manobra toda para proteger os ministros realmente aconteceu, ela não teria saído de graça. Alguém precisaria pagar a conta. E de acordo com essa teoria, essa pessoa seria o próprio réu, o Vorcaro. O STF, então, estaria diante de um dilema bem claro. De um lado da balança, os ministros. Do outro, o réu. Proteger um significaria, quase que inevitavelmente, sacrificar o outro. E aí vem o efeito dominó. Ao decidir que todos os atos do Toffoli eram válidos para poder protegê-lo, o tribunal acabou, por tabela, validando também todas as provas que o ministro tinha autorizado contra o Vorcaro.
Ou seja, a mesma decisão que teria blindado o ministro acabou por condenar o réu. Com o jogo armado dessa forma, qual seria a única jogada que restaria para a peça sacrificada? A análise termina com essa provocação, com um apelo que é quase um último movimento nesse tabuleiro. A mensagem final da fonte é um recado direto ao réu. Vorcaro, você teria sido traído pelo STF. O que resta para você é a delação premiada. É como se dissessem que ele foi usado e que sua única saída agora é contar absolutamente tudo o que sabe. E assim, o que era uma análise jurídica acaba se transformando num apelo público, quase uma campanha. A grande pergunta que fica no ar é se essa última peça vai mesmo se mover e se uma delação pode de fato virar o jogo completamente.